Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Altos Papos Podcast. Você já sabe, os melhores papos você encontra aqui. Eu sou o pastor Samuel da Cunha, dividindo a bancada hoje comigo, ela, a nossa queridíssima Viviane Bianchi. Estou aqui com vocês hoje para mais um episódio muito especial, né? A gente tem uma convidada especial, a gente vai falar hoje, o episódio promete, porque a gente vai falar hoje sobre o lar, né? Sabia que o lar, a sua casa pode ser um campo de atuação do seu ministério, né? Que às vezes a gente pensa, não, eu vou ser uma boa pessoa fora da minha casa. Em casa eu vou ser carrasca com o marido. Não tem problema. Começa ali. E também sabia que é possível viver as promessas, né, que Deus tem para sua vida dentro da sua casa. Mesmo que hoje não é essa a sua realidade, é possível que mude essa realidade e que a gente pode ser mãe, esposa e a mulher virtuosa lá, segundo Provérbios, sabia? Que bacana. Não, eu sabia, sou pastor, sei de tudo isso aí. Inclusive, quero ver acontecer tudo isso. Tô ansioso. A gente vai falar sobre isso hoje. A gente tem uma convidada mais que especial. Veio de longe, hein? Lá de Santa Catarina, pastora. Ela é mentora de mulheres. Ela tem um ministério muito forte nesse meio das mulheres, né? Tanto do profissional quanto para a mulher em casa, da família, do fortalecimento das famílias. Pastora Mariana Boeger. Ajuda a gente aí, pastora. Gente, já falou mil vezes, eu vou lembrar, agora eu não vou mais esquecer. Boecher. Mariana Boecher, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Vivian, obrigada, pastor Samuel, é um privilégio estar aqui com vocês hoje. A gente aqui agradece, viu? Pastora, o seu sobrenome me lembrou uma coisa da minha infância, pastora. Acho que não é da de vocês. Me lembrou da bote, jogo de bote. Aí ela falou bote. Bote é muito cultural lá na nossa região. Então, olha aí, eu acho que tem uma raiz no seu. Não tem não, pastora. Mas a gente aqui agradece o seu carinho aqui com o Altos Papos Podcast, né? A pastora que veio numa missão maravilhosa aqui em Ribeirão Preto, hein, pastora? Uma conferência. Não é? Conferência. Amém. Vai ser uma bênção. Nós estamos com grande expectativa, né, Vivian? Com certeza vai ser bom. Algo muito profético até, pastor, que eu vinha vindo e falei com a pastora Márcia no caminho. Eu disse para ela assim que o meu coração estava palpitando por céus abertos. Né? Que o Senhor estava realmente derramando algo novo. E quando eu entrei no voo de Guarulhos para Ribeirão, o piloto da nave falou que fazia 15 dias que não tinha um céu tão aberto. Ô, Glória! Aqui na cidade. Tanto é que o voo chegou 20 minutos antes, né? Então eu creio que nós temos aí grandes coisas do Senhor para os próximos dias. Já veio com os céus abertos. Aí, em nome de Jesus. De Deus, né? Para você que tá perdidão, né, Vi? Vai ter a conferência. Fala da Conferência das Mulheres aqui. A conferência que acontece na sexta e no sábado do dia 16 e 17 aqui na Union Church, né? A pastora aconteceu, você já viu os nas redes sociais todo o embate, né, que já aconteceu agora. Já aconteceu. A gente veio do futuro. A gente veio do futuro pra falar isso. Foi ó. Olha, eu não sei quando você está assistindo o podcast, mas a pastora veio para a conferência e a gente já aproveitou e falou, não, vamos trazê-la. Vamos começar. A pastora, eu já sei a história, né, de mudança, de conversão da pastora, mas conta um pouquinho essa história, como é que tudo isso aconteceu, como é que veio esse chamado, como foi na sua vida? Em 2016, eu e meu esposo, nós nos casamos em abril e em maio nós nos convertemos. Então, um mês depois de casados, a gente conheceu Jesus. E tem um ditado muito popular, né? Que diz, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. E, infelizmente, aconteceu algo e a gente foi pela dor. Né? A gente recebeu a notícia de um acontecimento com o meu filho. E ali, então, a gente ficou, assim, totalmente desestruturados. E Deus enviou uma amiga minha de infância que se mudou para minha cidade, estava morando lá. Nós nos encontramos. E ela me disse, Mari, vamos numa célula comigo? E eu fui numa célula com ela, e na terceira célula que eu fui, eu me abri, ali rasguei meu coração para líder, e lá então foi aonde verdadeiramente eu me lembro das palavras dela assim como se fosse hoje. E ela me disse, Mari, essa situação realmente não tem como você resolver, mas eu conheço aquele que pode resolver. E ali eu me apeguei realmente ao Senhor.
E eu lembro que logo naquela semana eu tava na área de festas lá do condomínio, assim, na piscina. E começou a tocar uma playlist minha, eu, né, era recém-convertida, então eu botei louvores pra ouvir. E quando começou a tocar, tocou Advogado Fiel, da Bruna Carla. E esse louvor, ele marcou a minha conversão. Porque eu realmente entendi que eu tinha um advogado fiel, que não seriam os advogados humanos que poderiam dar realmente o ponto, a questão final, né? a solução, né, para aquilo que estava acontecendo com meu filho, mas sim um advogado que era literalmente fiel, único e exclusivo, Deus né? fala através dos louvores, Deus vai falando com a gente. E Deus tem nos sustentado nessa causa há 10 anos, Olha para a que glória de maravilha. Deus. Amém. Que maravilha, né? A gente, quando ouve um testemunho assim, né, gente, não pode ser coincidência. É Jesus-cidência nesse processo. Exatamente. Não é? Aham. É Jesus vindo ao encontro do aflito, ao encontro daquele que está buscando nele, né, uma solução para a sua vida, né? Que testemunho. Até lindo porque, esse. assim, né, eu creio que cada percalço que a gente passa na vida, cada situação, né, em tudo Deus tem propósito. Amém. Porque depois que a gente se converte, a gente vai entender um pouquinho mais da palavra e a gente vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Sim. Né? Então, mesmo que no meio da adversidade, mesmo no meio da aflição, quando a gente consegue ter esse discernimento e entender que eu vou passar pela prova, mas eu vou passar com o Rei dos Reis. Amém. Eu vou passar literalmente com o meu advogado fiel, né? Olha aí. E ali vai destravando algo espiritualmente, a qual realmente a gente consegue entender que não é possível. Eu vou vencer essa batalha. Só que o que eu vejo que muitas vezes é o maior desafio das mulheres, principalmente, o orgulho impede Olha. de nós vivermos essa dependência em Cristo. Né? Muitas vezes a falta de perdão nos impede de vivermos essa dependência em Cristo. Mas para acessarmos todas as bênçãos que Deus tem, é necessário que nós sejamos obedientes. Então a obediência ela vai trazer mais para perto, né, esse tempo de glória, esse tempo de favor de Deus. É difícil entender isso, né? Tem uma canção que tem feito muito sentido assim nesses dias, né? A gente toca muito na ON, que o Leandro Borges traz uma canção agora dizendo, né, que o Senhor, na ministração que ele faz essa canção, o Senhor não vai te livrar da cova dos leões, ele vai te livrar na cova. Na dos cova. leões. Faz uma diferença. Você vai lá pra cova. Mas como você Vai disse, você pra não está cova. sozinho. Literalmente. Né? É nítido, né, quando o Nabucodonosor olha e fala assim, mas tem um quarto homem, né? Lançamos 3 na fornalha. O quarto homem era o Rei dos Reis. O Rei né? dos Que Reis. estava com eles lá naquela fornalha. Literalmente. Muito lindo, né? Literalmente, né? E esse ministério de cuidar dos lares, né? Eu despertei para o lar. Como é que surgiu isso? Já logo no começo você já tinha essa convicção que esse era o seu chamado ou você foi indo e foi descobrindo no caminho? Não, em 2016, quando eu casei, nós nos mudamos de cidade, né? Eu sou natural de Brusque, mas fomos morar em Itapema. E depois que a gente já estava um tempo casados, tudo, ali por 2017, o meu esposo sempre falou para mim assim, tu é uma mulher tão frutífera. Precisava voltar a trabalhar, porque eu trabalhei durante costureira, eu tive confecção, fazia vestido de noiva, fazia vestido de festa, durante 12 anos da minha vida. Olha. Já era estilista, por isso o estilo hoje. Sou formada. Né? Você viu? Minha formação é em design de moda. Gente, então é por isso, tá explicado. Quem não Depois segue dá umas ainda a dicas pra pastora, mim. só procura lá, Mariana Boetcher. Como é que escreve Boetcher? É B-O-E-T-T-G-E. R. Vai estar na descrição aí. Porque, gente, os looks são muito inspiradores. Quando tá com o look básico, ela tá com um brinco. Ou quando tá com o look básico, mas tem uma flor. É muito aí. bonita a forma da pastora se vestir, assim, ver que ela tem um cuidado com isso, né? Tem um capricho ali, né? A gente vê que é porque Deus capricha nos detalhes, né? Ele criou a mulher para que a gente veja os detalhes, né? A gente vê muito isso nítido É por isso na que você
pastora, foi. A gente, Eu achei que é porque era a parte mais bela do homem, entendeu? A criação mais parecida com Deus é a mulher, sabia? Boa. Porque a gente é que cuida dos detalhes. Isso a gente vai que dar um bom corte. A gente que vê cada detalhezinho, a gente que é caprichosa. Então a Pastora Viviane tá aí. Bianchi aqui no Altos Papos. Eu inventei isso na minha cabeça, viu, gente? Não tá na Bíblia, não. Veio um insight. Tá bom. Continua com a pastora que é melhor. A minha visão, assim, né? A minha visão do... Vocês vão falar chegar a mais, essa vai piorar. conclusão. Deixa desse tamanho que tá bom. Tá bom já, né? Então é daí que vem esse seu gosto pela moda, Sim. esse seu cuidado. Gente. Sempre fui apaixonada por moda desde... A minha avó era costureira. Então, a minha mãe fazia tricô, blusa de lã pra vender. Então, a gente criou, assim, nesse mundo da moda em casa, né? Olha. E ali eu tava casada e tudo, e confesso pra ti, Vivi, assim, que eu não tinha perspectiva de voltar a trabalhar. Porque eu tinha me acostumado bem a ser dolar, né? Então eu tava bem feliz. Deixa eu descansar bem um pouco. feliz sendo dolar, né? E daí a gente, então, conversou e meu esposo disse, olha, volta a fazer as roupas, né? Tu sempre gostou tanto e tudo. Eu falei, amém, então vou voltar. Mas tudo dava errado, gente. Olha. Eu já cuidei de 40 costureiras e na época eu não conseguia comprar um tecido certo. O tecido chegava trocado, as notas vinham erradas. Então, assim, uma loucura. E ali, então, a gente, como já era convertidos, a gente entendeu que era um tempo de fazer um jejum e oração para entender o que Deus queria da gente, o que Deus queria para a minha vida. Estavam tentando, falou, gente, Não é por esse isso. caminho, né? E ali eu tava grávida e eu tava recebendo muitos presentes pra barriga. Então todo mundo mandava recebidos pra Tiffany. E ele falava assim, nossa, que coisa louca, né? Todo mundo mandando presente pra ti. Ninguém nem te conhece, mulher. Como é que mandam presentes assim pra ti? E eu falava, amor, a internet é assim e tal, né? Mas daí fizemos um propósito de jejum e oração. E no 5º dia, uma empresa na época de Balneário Camboriú, que chama-se Marinani, uma loja infantil, entrou em contato conosco dizendo que a Tule precisava de uma família que representasse eles no Brasil. E que eles tinham gostado muito do nosso perfil. Então eu falei, não, gente, mas eu não sou famosa, meu Instagram era fechado, eu tinha 4.000 e poucos seguidores, né? Eu falei, olha, eu não tenho competência pra entregar aquilo que vocês merecem e precisam, mas eu vou te indicar fulana. Comigo não É. E daí eles me deram uma resposta, Vivian Pastor, assim, que pra mim impactou muito. Que eles falaram assim, olha, a gente não tá te chamando pelo teu grau de influência, mas sim pela conduta que você tem com os teus filhos. Puxa, olha aí. Então, o que nos chamou a atenção foi a oração que você faz com eles. E daí eu falei assim, nossa, tem alguém vendo as orações que eu faço? Porque até então não tinha caído a ficha. Tá. Porque como eu trabalhava ali, né? Ainda não trabalhava na internet, mas estava fazendo algumas postagens, algumas coisas. Então, eu filmava o meu dia a dia. Então, filmar as orações era totalmente despretensiosamente. E ali, então, foi onde Deus começou a despertar, que foi onde nasceu o Abençoando Gerações. Olha aí. Pra quem não sabe, a pastora Mariana também é escritora, né? São 3 livros? São 6 livros até agora. São 4 em coautoria e 2 solos nesses últimos 10 meses. Uau. Foi uma promessa de Deus, assim, uma chave que virou. Gente, fora Eu falei, isso, olha. é dona de casa, cuida tudo com carinho, cada detalhe, né? Quando ela viaja, ela deixa bilhetinho pros filhos. Não, mas ela não é dona de casa. Ela vai ter que falar como que é. Mas ela não é dona de casa. O segredo. Não, é empresária do lar. Empresária do lar. Porque Isso. a Raquel disse que ela é empresária do lar, minha esposa. Entendeu, pastora? então Quando tá, perguntam pra ela você- assim, você trabalha lá fora? Trabalho. Qual é a profissão? Ela falou, sou empresária. Ah, sim. Onde? Do lar. Glória a Olha, Deus. Glória a Porque Deus, é um- né? é um Ela uma empreendimento empresária. e tanto, né? Essa dólar não, é empresária. É empresária. Arrasou, empresária Isso, do lar. gostei. Isso. Faz tudo com carinho e ainda é escritora ainda. E daí, sempre assim, postando ali as orações e tudo. E o ano passado, eu tava num evento ministrando em Cascavel, no Paraná. E do meu lado sentou uma mulher muito abençoada. E depois conversa vai, conversa vem. E ela disse, quando que você vai literalmente tirar do papel, da tua gaveta, aquilo que Deus já te mandou escrever? Olha. E Deus já havia falado comigo há um tempo atrás, né? Deus estava me espremendo. E daí eu comecei a chorar, enfim, a gente começou a conversar e ela disse, me manda os teus rascunhos. Ela disse que eu tenho uma editora, ela disse, eu vou te ajudar.
E daí eu falei, não, é Deus que me mandou vir pra cá, né? Olha aí, que bênção. E ali foi uma viagem, assim, pra ministrar que Deus destravou completamente. Porque em 10 meses, agora já são 6 livros. Que bênção. Coisas que eu não fiz em 8 anos, Tá. né? O Senhor, ele realmente redimiu e fez em 10 meses. Que bênção, né? Sobrenatural. E são, assim, conteúdos todos focados para a família. Todos focados para a família. Esse livro aqui, então, ele tem um propósito de ensinar as mães a construir um legado de fé verdadeiramente dentro do seu lar, através da vida dos seus filhos. Então, ele vai te direcionar, mulher, a mesmo que você não tenha filhos, ou que você seja gestante, ou que os teus filhos já sejam adultos. Olha. Porque hoje o nosso maior nível de testemunho são para mães que já têm filhos casados até. Depois a gente vai falar sobre isso. E aqui, então, eu instruo as mães, né? O Espírito Santo, na verdade, vai te instruir, mulher, a fazer um jejum e oração de 40 Já vou dar dias. um de presente desse para minha esposa. Olha. De 40 dias pelos filhos. Então, aqui o Senhor me deu 40 temas, onde as mães vão orar por esses 40 temas e vão declarar de forma profética todos os dias pelos filhos. Glória Então, a aqui Deus. tem em busca de paciência, tem tornando-se um filho amável, vencendo o medo, vencendo os ciúmes, aprendendo a honrar pai e mãe, aprendendo a ser generoso, vencendo a timidez, tendo o sono dos justos, matando os desejos da carne, aprendendo a orar pela futura esposa e pelo futuro marido dos seus filhos. Enfim, são 40 temas muito abençoadores. Aham. Que E é massa. um E presente do quem céu. quiser os livros, como é que faz para adquirir? Pode adquirir Quem não é pelo lá de Santa site. Catarina? Isso, a gente tem inclusive várias campanhas de frete grátis para todo o Brasil. Então já vou deixar um cupom de desconto aqui para Oba! vocês. Tá vendo? Vamos colocar o cupom Altos Papos. Isso, Ótimo, põe o cupom ótimo. Altos Papos. Use o cupom aí Altos Papos que você vai ganhar frete grátis e receber aí na sua casa. Vamos deixar o link para vocês aqui no rodapé. Que bacana. E quais são os outros? Vamos mostrar todos os outros aí. Tem mais material aí. Temos aqui, então, uma mulher completa, que esse aqui foi um convite muito especial que eu recebi da Trina Tairos Lozano, que é filha da Dev Tairos, que é uma mulher extraordinária, que fala muito sobre o lar também. Isso aqui foi um presente do Senhor, né? Porque na época eu não falava inglês, estou agora aí nos cursos, né, gente? Para poder cumprir aquilo que o Senhor tem chamado. Mas para mim, receber um convite da Trina para escrever o livro juntamente com ela, juntamente com Larry Tairos, foi assim um presente do céu também para minha vida. Nesse livro aqui, a gente escreve como ser uma mulher completa, independentemente da fase que a mulher se encontra. Porque muitas vezes as meninas adolescentes, ou até mesmo na juventude, elas, eu quero tanto um namorado, mas elas nem entendem que o namorado não vai completar coisa nenhuma. Não vai. Né? Tem que curtir cada fase, né? Então Quer aqui passar elas de vão fase. aprender a ser uma mulher completa sendo solteira. Né? Entendendo que você pode sim ser uma mulher completa casada, mas talvez, infelizmente, vai acontecer um divórcio e ela vai ter que entender que ela precisa continuar sendo uma mulher completa. Talvez ela ficou viúva no meio do caminho e ela não pode deixar as aflições, as frustrações fazer com que ela desanime de Cristo. Então aqui ela vai entender que ela pode continuar sendo uma mulher completa, Gente. mesmo sendo viúva. Um Então, ótimo ele é presente, um né? ótimo presente, maravilhoso. máximo. E esse livro aqui, inclusive, a gente instrui muito a fazer estudos. Então, vocês nas igrejas podem, né, se reunir, fazer estudos. Pode reunir entre Pode amigas. reunir entre Dá para amigas. adaptar para uma célula, por exemplo. Exatamente. Olha. Esse aqui eu gosto muito de trabalhar na célula para as mães e para as futuras mães. Porque ali você consegue passar os temas e depois elas conseguem aplicar durante uma semana na vida dos filhos. Então, ele é muito abençoador. Aham. E o mais novo? Ai, faz 15 dias! Socorro! Tá vendo? Esse é Esse aqui é o meu xodó agora, né? Meu último filho. o mais novo, O mais né? Não é o novo último, filho. não. Vai ter Não mais. é. Mais novo filho e que ele trouxe pra mim uma experiência espiritual muito forte. Até mesmo assim da questão das dores do aborto físico. Então, o Senhor já havia me dado esse projeto em 2021. Foi quando o Senhor me entregou esse retiro, que chama-se Despertei para o Lar, que é um retiro voltado para mulheres, onde a gente fala realmente que no lar tem propósito. Olha Que a mulher pode encontrar a frutificação no lar. Porque eu era uma mulher que só enxergava a frutificação fora.
Eu vim de uma geração onde, se você não tiver uma profissão, você não vai ser uma mulher reconhecida. Se você não for uma mulher, talvez você aí que está nos assistindo já tenha ouvido isso. Ai, porque você tem que crescer e você não pode depender de homem. Essa é uma mentira de Satanás colocada na nossa geração para que a gente cresça num ambiente nos masculinizando e muito feminismo. Olha. Então a gente acaba perdendo a nossa identidade, a identidade que Cristo nos formou para ser, porque a gente quer então suprir aquela vontade que muitas vezes os pais colocavam em cima da gente sem sabedoria, não por culpa deles, né? Então aqui eu falo muito sobre ser essa mulher que frutifica no lar. Eu passei por essa fase de transição, né? A Vivian sabe um pouco. Então, lá atrás, quando a gente orou e jejuou e que Deus confirmou, né? Através daquela empresa da Suíça, eu trabalhei durante 8 anos como influencer na internet. Então, a gente chegava a faturar 150, 200 mil só fazendo lives de venda e com divulgação de loja. Foi uma porta que Deus abriu profundamente sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido. Mas o Senhor nos chamou, né, para a obra. E eu sempre digo que Deus nunca vai te pedir uma galinha morta, pastor. Ó, aí, tá vendo? Ele sempre Aprenda vai... essa daí, viu? Galinha morta não, vai te pedir... A galinha É dos ovos de ouro. É a que ele vai primícia, pedir. é a primícia. Então, chegou um tempo a qual o Senhor me disse, olha, agora você vai precisar abrir mão. Porque aquilo foi uma visibilidade de uma porta que eu abri para que você crescesse, mas para que agora você começasse a falar do meu amor. Olha. E você começasse a falar daquilo que eu vou fazer na tua vida. Então, em 2021, a gente iniciou esse projeto Despertei para o Lar, que era um retiro. Só que lá atrás, quando Deus me deu a visão desse projeto, o Senhor me mostrava um livro e uma apostila. Olha, interessante. E eu falava assim, né, Deus, né, um livro e uma apostila, né, mas como que eu vou fazer isso? E a apostila, ela ficou esquecida por 4 anos. E o ano passado, quando eu já estava na 6ª turma, fazendo esses retiros do Despertei para o Lar, o Senhor trouxe uma turma muito profética e que no último dia teve assim, um mover do Espírito Santo, que elas realmente foram tomadas pelo Espírito Santo. E elas falaram assim, pastora, desde a hora que a gente entrou aqui nessa casa, porque acontece na Casa Despertei, que era uma casa de família, era um sítio, e hoje ela foi transformada numa casa somente para retiros. E é Olha que lindo bênção. lá. né? Aonde Muito a gente lindo. recebe mulheres, homens, casais, jovens, crianças do mundo inteiro. Todos os meses a gente tem retiros na Casa Despertei, com vários temas, para realmente fazer com que as pessoas recebam mais de Deus, né? E ali, então, a gente foi totalmente direcionadas, elas foram, né, boca de Deus naquele dia, naquele domingo de manhã. E elas me disseram assim, pastora, eu não sei. Ela disse, desde que eu entrei aqui, Deus está me dizendo assim que eu precisava levar esse conteúdo aqui para minha região, né? A senhora não, Não tem é todo mundo que consegue estar lá, né? Ela disse, a senhora não tem esses rascunhos, ou uma apostila, porque o livro ainda não existia. Um PDF para disponibilizar pra gente replicar lá. E eu falei, gente, eu disse, eu até tenho. Eu disse, eu tenho tudo dentro da minha cabeça. E dentro dos rascunhos, assim, que Deus me deu, né? Eu disse, só que Deus já me deu essa direção lá atrás, de um livro, de uma apostila. Eu falei, só que ainda não coloquei em prática. E assim, livros, né? O livro que eu queria, capa dura, todo maravilhoso, ele custa, Sim. né? Então eu falei assim, olha, eu acho que não é para esse tempo. Mas, novamente, quem tava lá naquela turma? A dona da editora. E daí a Sheila disse, Mari, esse é o tempo. Olha. Ela disse, eu tenho entendido de Deus, por que Deus me trouxe aqui. Olha. E novamente, e esse livro aqui eu consegui... Eu não, né, gente? Que foi o Espírito Santo. Porque eu consegui organizar tudo que Deus tinha me dado, das palavras, dos temas, das ministrações, em 41 dias. Olha. Então, ele é um livro de quase 400 páginas, que o Espírito Santo foi organizando tudo, assim, em menos de 40 dias. A gente fez a edição e a gente lançou para glória de Deus. Olha e esse aí, livro aqui, pastor Samuel, ele é um livro que ele vem acompanhado, então, da apostila para as pupilas, né? Mas tem a apostila também para a mentora, um caderno para a mentora, ensinando ela a ministrar esse livro, seja na igreja, seja no seu lar, abrindo a porta da sua casa. Que bacana. E ele vai, então, tratar todas as áreas da mulher.
desde a parte da identidade dela, desde a parte de criação de filhos, casamento. Eu falo muito sobre a sexualidade. Falo muito sobre você não confundir demônios com hormônios, porque muitas vezes as mulheres Repete isso aí, pastora, que eu gostei. Não confunda hormônio com demônio. Pensa. Porque às vezes elas querem dar desculpas. Ai, porque os meus hormônios estão aflorados e eu tô assim muito irada. Não, na verdade mesmo, às vezes é demônio que tá ali agindo. E a mulher não quer ser curada. Ela não quer ser liberta. E às vezes é o contrário. Tem aquela pessoa que tudo é demônio. E não, às vezes é hormonal. Ela precisa se tratar, ela precisa buscar a saúde dela, né? As mulheres, elas precisam aprender que o sexo, ele não é uma base de troca, ele não é uma negociação dentro do casamento. Mas sim, realmente é uma maneira de você estar ali em santidade. Que eu costumo dizer, pastor, que o sexo antes do casamento é pecado. Mas não fazer no casamento também é pecado. Gostei dessa também. Tô gostando dessa Manda um vídeo pastora. pros maridos. Tô gostando dessa pastora. Então Mas, foi nisso tudo assim que nasceu, né? Esse ministério de mulheres, essa mudança, né? Hoje, então, eu pastorei em tempo integral e faço as mentorias, né? Para poder realmente obedecer aquilo que Cristo tem chamado. E Pastora. pastor, quer Pode falar, perguntar? fica à vontade. Eu queria pegar carona nesse tema aí agora. Tá, então aí. faz, que Posso? a minha pergunta é de outro tema, É isso, de outro pode? tema? Pode Não, eu nesse gostei tema. do tema, por isso que eu Pode quero provocar fazer, um então, vou pouquinho aproveitar mais para a tomar pastora. água. Não, mas uma das coisas assim que realmente às vezes há uma certa dificuldade, até no nosso universo, na igreja evangélica, é tocar nesse tipo de assunto, quando vamos falar de sexualidade, né? Os tabus, infelizmente, né? Uma cultura deturpada. Então, eu acho bacana, o pastor Cláudio Duarte hoje é uma referência também, falando com a família, né? E ele veio meio que quebrando, né? Esses tabus na igreja, de uma maneira descontraída, mas trazendo princípios e valores, né? Exatamente. Então, eu acho assim que temos que escrever muito mais a esse respeito, né? Precisa trabalhar mais esse universo, que é para gerar o quê? Saúde, né, pastora? Saúde conjugal. Saúde nos relacionamentos. Porque né? o que acontece, né, pastor? A gente ainda vive uma era muito forte de religiosidade. Tá. Então, as mulheres, às vezes, elas se convertem no meio do caminho e elas acham assim, meu Deus, agora eu não posso mais fazer isso, porque se eu fizer assim é pecado. Gente, o sexo, ele não é pecado, ele é pecado fora do casamento. Sim, agora, sim. com o teu marido, você tem que ter uma relação de intimidade saudável, né? E tem um capítulo nesse livro que o senhor vai gostar, pastor. Ele já vai levar os 3 já. Eu escrevo aqui um tema que o Senhor me deu chamado 72H. O 72H, ele é um capítulo totalmente voltado para explicação hormonal científica do corpo da mulher e do homem, aonde a questão de todos os hormônios que afloram através do ato sexual do casal, ele perdura até por 72 horas. Olha que bênção. Então, se você quer o teu marido feliz, coloque o teu celular para despertar a cada 72 horas. Entendeu o celular, Como né? lembrete, Meninas, né? entenderam o Coloca celular. já o lembrete ali. E isso falando fisiologicamente no corpo do homem e da mulher. Então a gente sabe que, né, o ato da relação sexual, ele libera uma série de hormônios. Então, existem hormônios que vão perdurar no nosso corpo por até 24 horas, por até 48 horas e alguns por até 72 horas. Então, quando a gente entende que essa fisiologia do corpo, ela faz parte do nosso corpo humano. Sim. Então, quanto mais a mulher vai se distanciando, menos vontade ela vai ter. Agora, quando a gente decide regar o nosso casamento, a gente vai se tornando mulheres criativas, homens criativos. Porque o homem também precisa aprender a regar o casamento, pastor. Sim, com certeza. Muitas vezes ele é hipócrita, ele é grosso, ele é ríspido com a esposa no café da manhã, mas à noite ele quer a sobremesa. E aí a não mulher vai ter, não viu? vai ter. Não vai ter nem pudim e nem cupcake. Nada. Então, daí ele vai ficar ali, porque minha mulher, isso e aquilo. Não. Mas quando a gente entende isso aqui, a gente consegue aplicar, né? A gente tem visto muitos testemunhos de casais que começam a deixar bilhetinhos Olha no aí. espelho, 72H.
Ó, tá né? vendo? Que legal. Lá em casa nasceu esse 72H com a revelação do Espírito Santo, né? E aí, meu marido, a gente aplica isso. Eu deixo bilhetinhos, boto no bolso do terno dele, boto às vezes do lado da cama. Por quê? Porque a gente tem filhos pequenos. E os meus filhos não entendem o que é 72H. Ainda bem, É um código, é um É código. um código pro casal, Ó, né? é a abreviação de 72 horas. Isso, entendeu, né, pastora? isso mesmo. Eu tô aqui ligadão nesse assunto. E é tão fácil, eu falo, gente, eu fui casada com meu marido por 15 anos sem saber isso. Então, assim, passei por muita coisa ruim, assim, por um relacionamento, eu achava que aquilo era normal, mas não é normal, de brigas, de um queria mudar o outro, de exigir, de implorar por atenção e por afeto, e eu não sabia desse princípio, né? É um princípio bíblico, né? Que a gente ter essa intimidade com o marido. Exatamente. E quando eu entendi isso, foi que as coisas começaram a mudar, porque a mulher quer que o marido mude, que o marido trate ela como valiosa, mas ela não tá se portando como valiosa para ele, né? Então ele pensa, eu acho, né, que meu marido devia pensar assim, mas eu vou mudar por quê? Essa chata que só reclama, só me acusa, só me cobra. Para que eu tenho que ser melhor para ela? Aí quando eu mudei, aí foi que ele faz questão de me agradar hoje, né? Então, entender isso faz toda a diferença para a mulher. Faz toda a diferença. Mulher, você tem seu marido na mão, se você quiser, não seja boba. Eu fui boba. Eu tentei por 15 anos mudar ele. Olha só. Na briga, no grito, na acusação, na exigência, né? E não funciona. Eu tentei 15 anos, não funciona. Você já tentou aí também, né? O povo que tá vendo, né? Já deve ter tentado muito tempo. E você viu que não dá certo. Então, muda a tática que você vai ver, né? Não é Olha assim? Exatamente. Quando a gente E é muito interessante isso que a Vi está falando, né, pastora? Porque a falta de informação, né, faz com que as pessoas vivam, né, dentro de um ambiente tão aflitivo, né? Então, o teu ministério é tão importante, até por conta do material, né, registrado, escrito, porque leva essa mensagem, né, de que você pode, sim, ser uma mulher realizada, ter um casamento abençoado, um lar, né, estruturado, né? Então, isso é tão importante. Porque quando a gente olha para o nosso lar, eu costumo dizer que o lar, ele é um jardim. E o ambiente da casa mais frutífero é realmente o quarto dos filhos. Porque ali a gente vai ter um jardim que vai frutificar ao longo de toda uma vida. Tá. Então, se nós não regarmos, né, os ambientes da nossa casa, aquilo ali vai murchar, aquilo ali vai secar. Né? E eu quero te perguntar hoje, sabe, como que tá a tua cozinha? Talvez você seja uma mulher que odeia cozinhar assim como eu era há anos atrás. Eu falava na minha casa, pastor, que me deem 10 banheiros da igreja para limpar, mas não me dê uma panela para cozinhar. Você tinha essa visão. Eu tinha essa. Então, assim, eu cozinhava com raiva. Eu cozinhava com ódio e eu falava assim, ai, que saco, eu tenho que fazer comida. Então, na verdade, mulheres, nós estamos servindo ira. Estamos servindo rancor, estamos servindo ódio. Às vezes, nossos filhos pegam intoxicação alimentar, nem é pelos alimentos. É porque é da raiva que a gente vai pra cozinha. Veio com um sentimento que não agrega, exatamente, né? E isso não vem de Deus. A gente sabe que o inimigo, ele usa o quê? Brechas. Pra ir amaldiçoando o nosso lar. Agora, quando a gente entende que o nosso lar é um campo, é um jardim que pode florescer muito, a gente vai começar a orar, a gente vai começar a profetizar, a gente vai começar a declarar palavras de sabedoria. Porque a Bíblia vai nos ensinar que as palavras, elas têm o poder de dar vida ou de dar morte. Então, depende daquilo que eu falo, eu vou trazer vida para o meu lar. E lá em casa a gente tem um combinado com as crianças, né? O meu marido é extremamente sistemático, mega organizado. Então, se eles reparam que o pai tá meio assim estressado, ele já começa a olhar pra mim e dizer assim, mamãe, eu acho que a casa deve estar desorganizada. E ele já sai encatando alguma coisa e tudo. Eu falo assim, olha, uma casa organizada, ela traz a paz para o lar. Uma mulher, quando ela consegue entender que ela tem o poder de verdadeiramente ser uma sentinela avançada, uma atalaia dentro de casa. Porque a atalaia é aquela que vai estar sempre de vigia, aquela que vai estar pronta, aquela que vai estar à frente. Então ela vai conseguir detectar os perigos, aquilo que vai estar chegando para destruir a harmonia do lar dela. Então, se a gente estiver ligada no Espírito, a gente consegue detectar. Sim, fazer... tem o discernimento, né? Exatamente, porque daí o Espírito Santo traz a revelação.
Então, ali a gente vai tendo a revelação e vai poder regar da maneira que agrada a Cristo. Para lá na frente, a gente poder verificar os frutos. Inclusive, a capa desse livro foi o Senhor quem deu. Onde tem o limão, que é os frutos. Eu amo, o limão siciliano é lindo. Eu tinha feito N capas diferentes. E eu nada gostava. Sabe quando tu faz uma coisa e nada você se apaixona? Não é isso ainda. Não é isso, né? E eu falei assim, Senhor, né? Tudo que tem nesse livro foi o Senhor que me deu. Então me mostra a capa. E o Senhor me mostrava os limões sicilianos. Olha. E eu desenhei a capa sem entender muito bem. E quando o livro já estava pronto, foi que o Senhor começou a falar comigo sobre frutificação. Que as mulheres que se enraizassem na palavra iriam frutificar. E foi por isso, quando eu contei para Made in God, que é a nossa parceira, foi que a gente desenvolveu a Bíblia da frutificação. Olha que bênção. Então, aqui é uma Bíblia também com os desenhos que eu ganho aqui na igreja, as anotações. Isso não vem na Bíblia. Não, essa daí não. E aqui, então, a gente tem a Bíblia da frutificação também, que as mulheres podem estar adquirindo lá no site. Com várias capas. A gente tem com a lateral amarela, temos com a lateral verde também. Só na letra gigante, mulheres que a gente ama, letras grandes, Bíblia né? pra 40 a mais. Eu amei. E a gente tem nas traduções NVI, NTLH e CRF. Então, assim, é um presente de Deus lindo, também, ao vivo, maravilhosa. É muito linda. Eu já tinha visto já na internet, né? Mas ao vivo é mais bonita ainda. Já e ela é muito profética pro lar mesmo, né? Para as mães entenderem que no lar existe frutificação. Que nós não somos menos mulheres porque somos administradoras do lar, porque somos empresárias do lar. Não, existe um valor nisso. Sim. Se nós formos olhar para a história mesmo, para Cristo, né? Deus nos criou para sermos auxiliadoras. Eu entendo, pastor, que sim, que muitas mulheres hoje ajudam na renda de suas casas e não tem nenhum problema nisso. Não tem problema em você ajudar o teu esposo. Se você tiver que trabalhar fora, não, o problema não tá nisso. O problema tá quando nós colocamos isso como prioridade. Sim. E nós vamos secundar e secularizar a educação dos nossos filhos. E nós vamos literalmente terceirizar a decência dos nossos filhos. Onde as mães passam a dar mais importância para um diploma da faculdade quanto a decência das suas filhas. Então as mulheres vão crescendo e vão começando a usar umas roupas que não são decentes e nem prudentes aos olhos de Deus. Por quê? Porque as mães estão ocupadas demais lá fora. Porque os pais estão ocupados demais fazendo alguma coisa e esquecem de olhar para a santidade dos filhos. Que eu costumo dizer que se os nossos filhos não têm santidade hoje, independente da idade e da área, nós somos os culpados. Essa que é a verdade. A gente tem que assumir a culpa. O resultado é o jardim que você falou, O resultado é o jardim. Se você não cuidar do jardim, como é que ele vai florescer? Exatamente. Né? Vai dar erva daninha, vai ter E essas ervas daninhas, todos esses que não são fertilizantes saudáveis, mas que são agrotóxicos para fazer amadurecer os hormônios mais rápidos, são o quê? São situações que Satanás utiliza para invadir o nosso lar, através de desenhos, através de vídeos, sabe? E talvez você não concorde com o que eu vou te falar, mãe, mas eu creio, na minha visão, que assim, criança de menos de 13 anos não deveria ter acesso, mas jamais a celular. Criança de 13 anos, tem um WhatsApp, mas é pra falar com os pais. Nada de grupinho de escola, gente. Porque se vocês verem os grupos secretos que eles têm no WhatsApp, é de gritar socorro. Sabe? Agora esse famoso Dix, que são as contas privadas que eles fazem no Instagram, pastor. Então, assim, ali, pros pais, aparece uma continha ali no Instagram ou no TikTok. Parece inofensivo, nada demais. Porém, eles têm as contas ocultas onde é muita pornografia. Sim. Nudez, palavras de baixo escalão. E quando você olha sentada no banco da igreja, nossa, querida, uma santa. Não, quase sendo assim. A pastora falou de 13 anos, né? Outro dia eu tava conversando com uma criança de 8, não tinha nem 9 ainda. E ele falou assim, tia Vivi, eu vejo mulher pelada na internet. Misericórdia. Eu fiquei assim, como assim? Não, porque meu primo me mostrou como é que faz. E eu pensei, que triste. 8 anos. Gente,
como que ele vê essa parte, né? Como é que cresce, que juízo que ele cria da sexualidade, né? Um juízo todo errado. Todo Isso vai deturpado. trazer prejuízos para ele, para a vida toda, né? Exatamente. Então, não é bom adiantar essas Na verdade, as coisas. sermos mentores, né, é um grande desafio, não é, pastora? E nós somos mentores dos nossos filhos, né? Ou seja, eles vão aprender conosco. E nós temos essa responsabilidade. E, às vezes, como a senhora disse, essa correria, né? Essa luta, talvez, por um estilo de vida mais elevado, um padrão mais elevado, né? E uma cobrança, talvez, até da própria família, né? Você tem que ser melhor e aquela coisa toda, leva a pessoa a fugir do seu propósito primais, que é justamente, né? O cuidado com a herança que o Senhor nos deu. Amém. Né? Porque se a gente for falar de herança de forma natural, né? Eu recebi uma herança, então eu vou torrar toda essa herança. Não, você vai administrar essa herança. Exatamente. Os filhos são a herança do Senhor. E eu tenho que entender que nem são meus, né? É herança do Senhor, né? Então, eu vou prestar conta dessa herança um dia, né? Porque como você tem mentoreado os seus, né? Então, esses conteúdos são importantíssimos, né? O que a Vi está falando aqui é muito interessante, porque é um acelerador, parece, né? A mente não está pronta, né? Para ter contato com isso, gente. Aquela criança deveria estar recebendo um outro conteúdo. Um outro estímulo, né? Um outro estímulo, né? E às vezes está recebendo um estímulo que não vai agregar, né? Exatamente. Pastora, o seu, dentro assim, desse ministério, né? Mais focado com as mulheres, já são então mais de 6 anos? Sim, eu comecei. A minha primeira mentoria nasceu em 2020, na verdade. 2020. Na pandemia. Olha aí. Então, em novembro desse ano vai fazer 5 anos. 5 anos. E tem, assim, dentro desses 5 anos, uma mentoria que você, de repente, olhou e falou assim: puxa, não sei se vai, mas foi uma transformação de vida, uma história que mudou completamente uma pessoa, a história de uma família? A gente tem um testemunho muito lindo, que é do Despertei para o Lar, inclusive, que foi do primeiro retiro que aconteceu. E ela era mãe, ela tinha uma filha, né, mas ela não vivia com o marido dela. Eles nunca haviam se casado, ele vivia numa outra casa, enfim, tinha uma namorada. E essa menina, um dia eu conheci a filha desse casal. E eles tinham até, inclusive, aquela cautelar na polícia de medida protetiva. Isso. Era grave mesmo. Grave, E eu conheci a filha desse casal, porque ela queria muito me conhecer. Então, um dia a gente marcou, ela foi lá na casa Despertei. E ela tinha 7 anos na época. E no final daquele encontro, a gente tomou um café juntas e eu perguntei pra ela: Ayla, se você pudesse pedir uma coisa hoje pro Senhor, o que você pediria? Eu quero orar pela tua vida. E ela disse: eu queria os meus pais juntos. Olha. E daí eu falei pra ela: você acredita em milagres? Daí ela falou: eu acredito, pastor. E daí eu falei: eu também acredito. Eu falei: porque a restauração para os seus pais um dia ficarem juntos é um milagre do Senhor. Eu falei: então nós vamos orar por isso. E a mãe, naquele momento ali, ela olhou, ela falou: eu nem quero ficar com ele, que louca! Que louca, não faz isso não! Não falou amém pra oração, não, eu não quero saber desse homem, né? E ali a gente orou. E aquela menina, de 7 até os 9 anos, nem chegou a dar 9, ela passou a orar pelo casamento dos pais. E pra glória de Deus, esse homem foi totalmente restaurado. Aleluia. Essa mulher foi completamente restaurada. Hoje eles são casados no civil, voltaram para casar lá na casa Despertei. Olha! Casaram lá, a gente realizou o casamento deles. Hoje eles têm célula aberta na casa deles, que bênção, né? Ministram a palavra. Então, assim, foi algo lindo, assim, que marcou muito meu coração, né? Através da vida deles. A gente tem vários testemunhos até no livro, no final, de casais que viviam juntos, amaziados, 20 anos. E depois de 20, 22, 27 anos, entenderam que estavam em pecado, que estavam em fornicação, decidiram casar por causa de ter ido até o retiro, né? E outro testemunho que me marcou muito também foi uma mentora que fez a mentoria online. E ela é da França, é uma brasileira que mora lá. O filho dela era autista.
e foi curado para a glória de Glória Deus de Deus. através do Abençoando Gerações, onde ela começou a profetizar sobre a vida do filho dela, que ele realmente era um menino curado, que ele era um menino realmente que falava, que ele era verdadeiramente saudável, né? Que a mente dele funcionava à maneira de Cristo, que os nervos dele, que os neurônios dele eram formados e criados por Cristo. Então ali assim foi um testemunho que rompeu. Que bênção, Isso Maravilhosamente. é o que faz continuar, né? Cada vez mais. De não Fácil querer não parar. é, né, Vivian? Tem dias que a gente tem vontade de dizer assim, socorro, Deus! Dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Imagino, né? Porque com certeza tem a rotina do lar, né? Tem todo esse cuidado com a família, aí depois as mentorias, né? E tal. E ainda ter o tempo para escrever, pastora. Eu estou precisando depois de umas dicas de agenda. Como que faz essa agenda aí, né? Eu costumo... Como que fecha? Não dorme, ela não dorme. Não, dormir eu durmo, né, gente? Mas acordo cedo, né? Meu relógio desperta 5h10. Tá. Então, todos os dias, 5h10, desperta e eu costumo dormir por volta de umas 11 horas. Olha. Né? Mas a gente até estava conversando antes sobre isso, né, Vivian? Que eu tenho algo muito forte no meu coração, pastor, de que pra gente dar conta de todas as coisas é possível. Porque existe uma estratégia do céu e uma matemática do céu. Onde o Senhor nos diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu entendo que quando eu levanto, quando eu me arrumo, quando eu dou minha primícia para o Senhor, quando eu faço meu tempo com Ele, que eu chamo de TDF, que é o tempo de despertar na fé. Olha Tudo aí. tem uma sigla, né? Perceberam? Ajuda a memorizar, né? Ajuda a memorizar. Ali eu entendo que assim, ó, é inexplicável o que Deus faz no dia, porque parece que o dia multiplica. Parece que o dia, ao invés de ter 24 horas, ele tem 72 horas. Por quê? Porque você buscou primeiro o reino de Deus. Você consegue, assim, remir o tempo, Remir né? o tempo. Tem aquele texto bíblico, né? Que fala para o Senhor nos livrar de todo embaraço, né? Às vezes, quando a gente não faz a lição de casa, o dia não rende, ele vai ser um dia embaraçado, vão surgir coisas que você fala, meu Deus, de onde surgiu isso, não é? Mas porque a gente negligenciou aquilo que é um princípio básico, né? Porque quem aí é empresária do lar vai entender, né? Às vezes a gente tá toda atrapalhada, tem roupa para lavar, tem roupa para passar, tem roupa para pendurar, né? Tem o almoço para fazer e eu tenho também, eu sou humana, então tem dias que às vezes a correria, tu acaba não fazendo devocional ali às 5h30 da manhã. E eu penso assim, meu Deus, já são 10 horas, eu fiz várias coisas. Não, eu preciso parar pra fazer. Agora, quando eu faço às 5h20 da manhã, que é, assim, a regra, né? Eu vejo que é 9 e pouco da manhã, até o almoço já tá encaminhado. Olha aí. Então eu falo, gente, não adianta querer mexer na matemática do céu. A matemática do céu é perfeita. Pra gente só resta ser obedientes. É só isso. É a parte mais Não simples. tenta viu? mudar, não tenta inverter, né? Não, eu costumo dizer que a gente não precisa querer descobrir as coisas. A gente só tem que obedecer. A gente fala, às vezes a gente pensa assim, Deus é pai, ele vai entender que eu vou deixar pra depois. Ele vai. Que é essa parte aí, depois eu vou fazer as minhas coisas primeiro, depois eu faço pra Deus, né? Mas não, é a primícia, né, que a gente precisa. Quando a gente coloca isso. Tem um termo que, assim, pra gente é tão desafiador, né? Mas é a disciplina. Disciplina, pastor, né? falou tudo. A disciplina espiritual que envolve a vida cristã, não é, pastora? Isso aí é princípio. Princípio. E E deve ser inegociável, né? Sim, Porque sim. às vezes tem pessoas, tem ovelhas, né? Que dizem, mas eu gosto mais de fazer o meu tempo com Deus à noite. Porque de manhã eu não tenho como fazer, porque é muito corrido, né? Só que pera lá. À noite você está entregando o resto do teu dia. Essa que é a verdade. O cansaço Você também. já está mas a minha mente funciona melhor de noite. É porque você ainda não teve a disciplina de fazer de manhã. Porque quando você começa a ler a palavra de manhã, o Espírito Santo ele começa a ministrar tanto na tua vida, que é uma coisa assim tão louca, tão boa, do céu, que a gente não consegue mais trocar. Com certeza, a disciplina espiritual, penso que seja o maior desafio, e o maior desafio para todos os Todos cristãos, né? O pessoal acha que para os pastores é fácil, pastor. Não. É das profissões É as mais desafiador. difíceis, Como diz né? aquela frase, sabe de nada. Sabe, e não Ninguém chega pro pastor e vai falar, pastor, tá tudo tão bom, eu vim aqui só pra avisar que tá tudo certo. Não sei. Não, normalmente não. Viu?
E bom demais, essa né? parte do cuidado, né? A gente estava falando da casa, cumprir os princípios. Eu achava também, ó, eu lavava a louça com raiva, eu fazia a comida com raiva. E quando eu entendi que é um privilégio eu poder cozinhar para minha família, eu poder cuidar da minha família, as coisas também começaram a mudar, né? A paz começou a reinar naquele lugar. E isso que é importante a gente pensar, né? A gente ter essa... Colossenses 3:23 vai dizer, né, Vivian? Fazei tudo como se fosse para o Senhor e não para os homens. Ele até tá na capa do livro, né? Que esse é um versículo que o Senhor ministra muito ao meu coração. E eu costumo dizer que desde a hora que você vai lavar a louça do café da manhã, fazei tudo como se fosse para o Senhor. Né? Você vai arrumar a tua cama. Pensa que é Jesus ali, né? Que é o próprio Deus. Então, você vai arrumar a tua cama com vontade, com alegria. Você vai juntar, às vezes, uma meia que o teu filho deixou lá no meio da casa. Tá? Mas o que adianta a gente fazer irada? Não, a gente vai ter que ensinar, corrigir, porque faz parte da educação, dos princípios. Mas nós temos que entender que, quando a gente faz como se fosse para o Senhor, ele renova as nossas forças. Sim. Né? Porque eu costumo dizer também que as mães, muitas vezes, elas são imediatistas. Elas não têm paciência para esperar. Então, elas querem ensinar, mas elas já querem tudo na hora. Ensinei uma vez, já tem que aprender. Não. E ensinar é totalmente diferente de disciplinar. Ensinar, você vai comunicar. Você vai ensinar lá. Agora, disciplinar é disciplinar todos os dias. E o Senhor nos chama para sermos o quê? Discípulos. Então, discípulos quer dizer disciplina. Então, é todos os dias. A Bíblia vai dizer que é no caminho ensine a criança. Então, não é o caminho, ó, querido, vai lá e faz. Não, é no caminho, é todos os dias. Fazendo junto, mostrando, corrigindo. É cansado, gente? É cansado, para mim também é. É muito cansativo. Mas o efeito desse trabalho é muito melhor o resultado do que o da ordem, o daquela questão de você apenas chamar a atenção com e ficar certeza. brava, né? Brigar, e né? reagir, se irar, né? Mas quando você ensina, então ele vai entender por que é que não é legal deixar aquilo fora do lugar ou jogado. E eu acho sempre bem importante também, pastor, a gente chamar as crianças para ter essa conversa na mesa. Tá. Por exemplo, quando eu vou repreender os meus filhos, quando eu vou corrigi-los, eu nunca converso com eles no meio do corredor, eu não converso com eles na cozinha, eu não converso com eles no sofá da sala, eu levo eles para a mesa. Então, na mesa ali, é olho no olho, e eu faço questão de dizer para eles, olha, a mamãe está muito chateada, eu estou triste, né? Eu te perdoo, porque eu te amo, mas assim, olha, a mamãe já falou 3 vezes, então assim, é necessário que você mude a tua conduta, é necessário que você mude a tua ação, por quê? Porque quando a gente traz para a mesa, a gente traz responsabilidade. Sim. E a gente literalmente vai vivendo o pão da presença. A gente consegue convidar o Senhor para a mesa antes de eu ter uma conversa, mulheres, que isso marque a tua vida. Sabe, ter uma conversa de correção com os meus filhos, eu nunca faço no momento da ira, porque isso é burrice. A gente precisa estar com o espírito de pacificação, domínio próprio, fruto do Espírito, orar antes e dizer assim, Senhor, me dá sabedoria. Sabe, aconteceu uma situação há pouquíssimo tempo atrás com a minha filha, que eu nunca esperei ouvir isso. E uma mãe da escola disse pra mim que a minha filha tinha espancado a filha dela. E eu tava recém-gramado pra fazer o lançamento do Desperdei para o Lar lá. E daí eu falei, meu Deus, como que aconteceu isso? A minha filha nunca bateu em ninguém. E agora alguém me manda uma mensagem dessa, às vésperas. E Deus falou, então me manda uma foto, né? Porque eu vou precisar tomar uma atitude e tudo. Mas é o diabo, né? Sabe assim, uma picada de mosquito que tinha no braço da menina? Mas enfim, né? Ali realmente ela não teve prudência, né? A menina beliscou ela acabou beliscando também, enfim. Mas eu perguntei pra minha filha, liguei pra ela e ela negou. Ou seja, ela mentiu pra mim. E eu tinha certeza, pastor, na voz dela que ela estava mentindo. Você conseguiu perceber. Detectar na hora. E daí eu falei com meu marido, falei, olha, nós estamos longe, a gente vai ficar mais 4 dias fora de casa, não tem como agora, estão com os meus pais, né, meus pais estavam cuidando dele, não tem como agora por telefone eu resolver isso, mas quando nós voltarmos para casa, eu vou chamar ela para uma conversa à mesa. Voltamos de viagem, entreguei o presente, a lembrança para os irmãos, jantamos, fomos dormir, no outro dia pela manhã, fiz a mesa de café da manhã, o Juan Carlos saiu para a escola, meu esposo desceu então para trabalhar.
e no escritório dele, e eu disse, Tiffany, volte para a mesa. Volte para a mesa que eu quero ter uma conversa contigo. E ela já fez aquele olhar. Já sabia. E eu disse para ela assim, olha, eu disse, eu quero ter uma conversa contigo muito séria. Eu falei, eu estou disposta a te perdoar. Eu estou disposta a verdadeiramente nós podermos ter uma conversa saudável, mas eu só quero te dizer uma coisa. E ali foi uma estratégia que o Espírito Santo deu. Se você mentir para a mamãe, a partir de hoje, eu não sou a tua melhor amiga. E ali na hora, ela já começou a chorar, pastora. E aí, quando eu falei que eu não seria mais a melhor amiga dela, ela já me disse, me perdoa porque eu menti para você. Eu belisquei a menina. Sim. E ela colocou o nome. E eu falei assim, filha, eu te perdoo. Eu te perdoo porque você confessou o teu pecado. E assim é o Senhor conosco. Quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, o Senhor, ele se alegra do nosso coração. Sim. Só que muitas vezes, nós acabamos jogando lenço em cima. Foi só um beliscão. Meu Deus, a menina também beliscou ela. Mas espera lá, o pecado não estava no beliscão. O pecado estava literalmente na mentira. Sim. Então, quando nós não identificamos isso, a criança ela vai criando... hoje daqui eu peguei uma daqui a pouco ela vai, né, simulando assim. E dando jeitinhos. Exatamente. Né? E vai virando uma criança dissimulada. Sim. Quando o pai, às vezes uma coisa que parece inofensivo, mas às vezes o pai fala assim, não conta pra mamãe não. Vamos fazer isso aqui, mas não vamos contar pra mamãe não, que a mamãe vai ficar brava. Exatamente. Parece uma coisa inofensiva, mas tá ensinando o quê, né? A mentir. Filho? A mãe, propriamente, o pai ensina a criança a mentir, muitas vezes, no dia a dia, quando ele fala assim, só um pouquinho que o pai já vai lá, tá? Mas ele continua ali. Só um pouquinho que a mãe já vai lá contigo, tá? A mãe só tá terminando aqui uma coisa. Mas a mãe sabe que a mãe não vai. Isso é uma mentira. Parece inofensivo. Né? Parece inofensivo. Mas isso é tudo que o diabo quer. Que a gente pense que não tem nada a ver. Sim, é que aquilo é tão pequeno. Que aquilo é tão pequeno. E a criança vai dizer assim, poxa, mas meu pai sempre diz que vem e nunca vem. Minha mãe sempre diz que vai brincar, mas minha mãe nunca brinca. Minha mãe é uma mentirosa. Então, a criança vai associando a mentira como algo comum dentro do lar. Normal. Porque o pai mente, a mãe mente. Também vou mentir. E eu fui pega há uns anos atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, com essa declaração. A mamãe já vai. Mas eu sabia que eu não ia porque eu tava cheia de tarefas pra fazer. Então hoje eu sou muito verdadeira com eles. Eu digo, olha, a mamãe tem isso aqui pra resolver. Hoje a mamãe não pode. Amanhã a mamãe vai separar um tempo e nós vamos fazer juntos, nós vamos brincar. Ou então assim, olha, agora pela manhã a mamãe não consegue, mas à tarde nós vamos fazer. Sim. Ou então à noite nós vamos fazer. Olha, nós não vamos a tal lugar hoje, mas no final de semana a gente vai se organizar. E daí cabe a nós também termos disciplina com o combinado. Claro. Porque muitas vezes os pais querem que o filho cumpra o combinado, mas ele não cumpre. Acha que por ser criança não precisa cumprir, né? Ou ele próprio acha que ele, por ser pai, não precisa cumprir. Porque eu fiz uma promessa pra minha filha, então não precisa mas cumprir. é necessário. E é de novo a mentoria, né, pastora? Exatamente. Um texto que para nós assim é extraordinário, né? É quando Jesus lava o pé dos discípulos, né? E no final aquela frase emblemática, né? Eu vos dei o exemplo. Então, nós somos exemplo. Né? Então, se tem algum tipo de desvio numa conduta, de alguma forma a gente acabou contribuindo para isso. Exatamente. Né, e aí cabe a nós, então, pedir perdão. Exatamente. Né? A culpa não é do outro. E perdão até para os filhos também, né? Muitas vezes eu perco a paciência, claro. Depois eu falo, filha, a mamãe errou ali, perdi o eixo, não deveria ter me exaltado como eu me exaltei. Lógico que o que você fez foi errado, mas eu me exaltei e eu não deveria. Então, você perdoa a mamãe pela minha reação exagerada. E esse pedido de perdão dos pais, eu acho profundamente importante. Porque a gente mostra para os filhos o quanto é importante, quando a gente errar, a gente reconhecer. Sim, então, a gente vai gerar um jardim muito mais frutífero. Amém. Quando eles entenderem que, poxa, minha mãe também errou, mas quando ela errou, ela pediu perdão. Quando a minha mãe errou, ela voltou atrás. O mais difícil, né? O que mais tenha difícil. sido. Né? Isso é um grande desafio, né? E o papo tá bom, mas a gente tá partindo pro final e a gente tem surpresa pra nossa audiência, né? Se você tá aqui até agora com a gente, comenta, faz aí nos comentários, hashtag Altos Papos, abençoando gerações, porque a pastora Mariana vai presentear a nossa audiência com um livro Abençoando Gerações. Então, quem que vai ser aí o Felizardo ou a Felizarda? Pra você que ficou aqui até agora, escreve aí nos comentários
Altos Papos Abençoando Gerações. E você pode faturar esse livro aí, a gente avisa se você foi o Felizardo para faturar um livro. É bom, né? Claro. E para quem quiser o livro... Eu posso fazer também o comentário? Não, a gente não pode. A gente não pode, né? Nunca pode. Mas foi um prazer ter a pastora aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo. A pastora veio direto do aeroporto, almoçou e tá aqui, ainda nem foi pro hotel. Olha aí, então é um prazer. Muito obrigada aí pela honra de ter a pastora aqui. Com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Amém. E fica o convite, sempre que vier a Ribeirão, venha conversar com a gente de novo, claro. né, pastor? Amém, com Mas certeza. se não vier, nós iremos buscar. A gente busca, né? Tá intimada, né? Muito obrigada, alegria, gente. Viu? Muito obrigado mesmo. Fica à vontade para deixar uma mensagem aí. Amém, glória a Deus. Mães, esposas, mulheres, né? E pode ser pastora, não tem problema. Amém. Mulher, eu quero te lembrar que a árvore que não dá frutos, ela é cortada. Mas a árvore, verdadeiramente, a videira do Senhor, ela vai frutificar, ela vai passar por um processo de florescimento. Então, que você não se contente somente em florescer, mas que você deseje ser enraizada na palavra de Deus e que você aceite a correção do Senhor. Porque o Senhor, Ele corrige aqueles as quais Ele ama e açoita aqueles a quais Ele chama para ser filhos. Então essa é uma certeza que eu e você vamos ter, que não vamos passar pela correção. Sabe, se você caminha numa igreja, ame o teu pastor, a tua pastora quando vier um tempo de correção. Porque se Ele está te corrigindo é porque Ele te ama. Se você ainda não caminha com Jesus, eu quero te deixar um convite aqui. Procure a igreja mais próxima da tua casa, da tua rua, que seja uma igreja de Cristo, uma igreja enraizada, firmada na palavra de Deus, que vai verdadeiramente te alimentar, porque pertencimento é necessário. Então, quanto mais você pertencer, mais você vai ser corrigida, mais você vai avançar e mais você vai frutificar. Para você, mãe, que está me assistindo, que você não desista do teu filho. Talvez você esteja passando por situações, por crises na criação, seja droga, seja revolta, mas quando uma mãe se posiciona em oração, o inferno é obrigado a retroceder. Então, que você não desista, que você avance e que você desperte para o lar e que você decida abençoar gerações. Olha aí, que bênção, hein? Amém, Acho que eu vou ficar nessa lindo. conferência, viu? Pastora, olha, prazer conhecê-la pessoalmente, Prazer. viu? Obrigado mesmo, foi uma honra tê-la aqui. E agora a gente tem que falar dos Vamos nossos falar, vamos parceiros, faturar também, né? É. Agradecimento aí ao Gospel Channel, que é o portal de notícias multiplataforma. Entra lá no site Gospel Channel com 2 N's. .com.br, tem o Instagram também, Gospel Channel com 2 N's, Gospel Channel BR. Por lá você encontra as principais notícias, as últimas novidades do mundo gospel, informação e diversão por lá também. Lembrando que não é Não é fofoca, é informação. É um portal de notícias. Isso, não é portal de fofoca, não. Pra te manter informado. Tá amarrado. Manter o crente informado. Também agradecer, né, a nossa igreja, né, Union Church aqui em Ribeirão Preto, sempre nos apoiando, né, com as nossas iniciativas, e o Altos Papos Podcast realmente está no ar porque a Union é uma parceiraça da gente. Nós queremos agradecer a nossa liderança. E para você que é de Ribeirão Preto e região, quiser fazer uma visita à nossa igreja, fica na rua São José, 3081. Você pode acompanhar também nas redes sociais, @Union Church. E lembrando que o Union tem o numeral 1, Union, né? E ao invés lugar da letra do I I ali é o numeral 1, então @Union Church. E os nossos cultos, né, acontecem quarta às 20 e no domingo 2 encontros às 10 e às 18 horas.
pode vir com toda a família. Tem aqui a Union Kids e um espaço também preparado para as famílias que são atípicas, né? Hoje nós temos aqui um espaço para atender também as crianças com o autismo. Então fica aí o convite para você fazer uma visita à Union Church. E tem também a Gignal, produtora audiovisual, para você que está vendo essa imagem, eles são os responsáveis por essa qualidade de áudio e vídeo. Se você quer transmitir aí um curso online, reuniões empresariais, um evento, uma aula, um curso, é só chamar Gignal. O Instagram é Gig Now audiovisual. Entra lá e se falar que viu aqui, o pessoal lá vai dar o desconto. Vai. Põe na conta do pastor Samuel, não tem problema não. Vou passar o cartão depois, né? Mas nós queremos também ainda trazer para você a ON Web Rádio. É a nossa rádio na internet, isso mesmo, né? A ON, que está em todo o Brasil, porque a internet também no mundo, uma rádio na internet. Você pode acessar através do site, né? onwebradio.com.br ou pelos nossos aplicativos. Tem para Android, tem para você usuário do iPhone, agora tem um novo app da ON também para o sistema iOS, e eu e a Vivi estamos lá. Nós, não sei se vai dar audiência, mas a gente está lá na ON Web Rádio, tá bom? Então, se você quer ouvir uma rádio com conteúdo gospel, uma playlist atualizada, conteúdos nos programas, entrevistas, está tudo lá, inclusive o Altos Papos, né, podcast, tá na ON, toda quinta-feira, 11 horas da manhã, tá bom? Então fica aí o convite para você também. E se você quiser ver a sua empresa aqui no Altos Papos Podcast, anuncie com a gente. É só entrar lá no Instagram. Oi? Vou fazer o merchan. Fazer o merchan. A água, quem quiser, né? Anunciar a água. Anuncia com a gente. Mas é Foca só que... aqui, Gina, anuncia com a gente. Se quiser ter a sua empresa aqui com a gente também, chama lá no direct do Instagram, autospapos.podcast, ou pelo WhatsApp 16 98828 8622. Pediu o Media Kit por lá. Você e a gente. Agora, né? Eu tô aprendendo. Ficou muito bom, muito bom. E hoje nós tivemos a honra, né? O privilégio de receber a pastora Mariana aqui com a gente. Né? Não vou falar o sobrenome, porque vai que eu erro, né? É Boetcher, como é que é? Boetcher. Boetcher. É alemão, gente. Nunca Boetcher. mais vou errar. O Boetcher, depois da Botcha, né? Porque tem que fazer um associação, né? Associação. E dá pra seguir a pastora no Instagram, né? Tá em todas as redes sociais, né, pastora? Mariana Boetcher. Eu vou soletrar o Boetcher. Tem mais fácil, tem um Instagram mais fácil também pra encontrar a Mariana. Despertei para o Lar. Isso. Pronto, é mais fácil de encontrar, né? Aí por lá encontra o Instagram da pastora também. Despertei na fé e despertei para o lar também, né? Já vai encontrar. Já vai encontrar, mais fácil, bacana, né? Mas se você gostou desse papo, deixa o seu like aqui, dá aquele joinha, faz o comentário. Lembra, tem um livro aí, é só você fazer um comentário, né? Deixar aqui ó, nos comentários, vai concorrer aí a esse livro que é Abençoando Gerações, escrito pela pastora Mariana, tá bom? E se ainda não é inscrito aqui no canal, o que tem que fazer? Já se inscreve e compartilha com todo mundo esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas com essa palavra maravilhosa da pastora. A gente vai ficando por aqui, né? Altos Papos Podcast. Os melhores papos você encontra aqui.